Nós vamos falar hoje sobre a seleção de medicamentos e materiais para a saúde, que essa parte da seleção é uma parte bastante importante do ciclo de assistência farmacêutica, né? Visto que nós nos hospitais temos os problemas de dinheiro, todos os hospitais hoje têm problema de orçamento. Então a gente pensa o seguinte: o que a gente faz? A gente faz uma seleção, uma padronização, uma seleção. Será que tem alguma diferença? Quando a gente fala em padronização, a gente pensa numa lista de medicamentos. Nós nos reunimos, às vezes, e fazemos uma lista de medicamentos. Então, listar medicamentos e dizer que eles estão padronizados seria até uma forma simples, né, de você fazer essa listagem por classe terapêutica, mas sem um critério, simplesmente um modelo pré-estabelecido. Agora, quando você fala em seleção de medicamentos, você coloca critérios, tá? Você coloca alguns parâmetros que devem ser cumpridos, né? Então, você tem uma escolha que a gente chama uma escolha fundamentada. Então, você vai ter critérios clínicos, epidemiológicos, logísticos, que a gente já vai ver daqui a pouquinho. Então, quando a gente fala em seleção de medicamentos e materiais para a saúde, nós pensamos no uso racional de medicamentos. Bom, uso racional de medicamentos. Em 85 foi feita uma conferência em Nairobi, né, com uma série de experts, e foi verificado que o medicamento, para ter um uso seguro e racional, era necessário que ele fosse um medicamento eficaz, que ele fosse seguro na hora da administração e que ele fosse um medicamento de qualidade. Então, um conceito que se estabeleceu segundo a Organização Mundial de Saúde, a seleção de medicamentos, ela acaba sendo um processo contínuo, tá? De uma equipe multidisciplinar. Então, composta de um farmacêutico, do enfermeiro, do diretor clínico, normalmente, que é o presidente da comissão de farmácia terapêutica, né, quando você estabelece isso, mas ele deve ser feito de uma maneira multidisciplinar, participativa, né, e que deve se desenvolver baseado na eficácia, na segurança e na qualidade dos medicamentos, na parte de custo também, né? Então, se avaliar a parte econômica, que também é importante, nós temos que assegurar um acesso, né, ao medicamento também de uma forma econômica, mas não quer dizer que o mais barato seja o melhor. Você tem que ver a parte de benefício, né, também, de risco-benefício, de você não utilizar um medicamento de um custo maior com uma qualidade maior. Então, normalmente, você tem que prezar a qualidade e eficácia terapêutica, se ele não é inócuo, né, assim, em termos de não causar nenhum dano ao paciente, em termos de reações adversas e tudo mais, e o custo. Então, ele tem que ter uma relação custo-benefício garantida, né? Quando a gente faz uma seleção, a gente tem que fazer uma análise de quais pontos que nós vamos nos basear para selecionar o melhor medicamento. Dentre eles, fatores epidemiológicos. Por exemplo, um medicamento ele tem que atender as doenças mais prevalentes que estão naquele hospital, naquela comunidade, né? Então, você tem que ter o teu arsenal terapêutico preparado para atender aquela demanda, né? Então, dados clínicos, né, que atendam eficazmente a todas as doenças para que ele se presta a ser tratado, né? Aspectos farmacodinâmicos, farmacocinéticos, a parte econômica, né, que não é menos importante, né? E a parte logística também deve ser vista na hora que você seleciona um medicamento, de quem que você vai comprar, qual que é a rapidez com que o teu distribuidor vai estar entregando aquele medicamento para você. Então, esses pontos devem ser muito bem avaliados para que se tenha essa noção, né, de que o medicamento ele tem que ter uma logística e esteja no teu hospital no momento que você precisa.
Então, quanto aos objetivos da seleção de medicamento, nós devemos pensar que temos que promover o uso racional de medicamentos, assegurar o acesso de um fármaco que seja seguro, efetivo e de qualidade. Ter fármacos que tenham um custo de tratamento menor. Então, o maior custo do uso dos medicamentos e produtos, né? Então, você também consegue fazer um estudo de utilização de medicamentos, acompanhar cada medicamento que está padronizado, fazer estudos de utilização, selecionar os medicamentos sempre com critérios científicos, né, e econômicos, padronizar condutas terapêuticas, então tentar estabelecer, junto com a equipe multidisciplinar, protocolos, né, terapêuticos em cima de evidências clínicas. Desenvolver mecanismos de gestão de risco que assegurem um aumento de segurança e eficiência no plano terapêutico, né, garantindo qualidade da assistência terapêutica. Então, nós temos que pensar que, na hora de selecionar medicamentos, nós temos que cumprir alguns critérios para essa seleção. Tá? Então, selecionar um medicamento com níveis elevados de evidência sobre segurança e eficácia clínica. Tá? Eleger medicamentos de menor toxicidade e maior comodidade posológica. Resguardar a qualidade do custo do tratamento dia e o custo da duração do tratamento. Né? Então, alguns medicamentos, o tempo de tratamento é maior. Então, se nós formos avaliar isso, muitas vezes o custo final do tratamento é maior. Evitar inclusão de medicamentos que não sejam associações. Então, sempre o princípio ativo deve ser único, né? Claro que tem associações consagradas, sulfamethoxazol trimmetoprim, é uma associação e é consagrada, imepenicilestatina, hoje amoxicilina sulbactam, enfim, tem várias associações hoje que nós temos no mercado que são consagradas. Então, mas se possível, se evita associações, né? Escolher dentre medicamentos da mesma ação farmacológica. Então, a gente vai escolher por grupos terapêuticos. Priorizar formas farmacêuticas, principalmente dentro da farmácia hospitalar, aquelas que são facilmente fracionáveis, né? Uma coisa importante também, mas isso seria numa especificação técnica, né, que provavelmente vai ser falado para vocês em outros módulos, nós termos dessas formas farmacêuticas que possam ser individualizadas, um sistema de código de barras em cada unidade posológica, tá? Identificação em cada unidade do nome do medicamento, concentração, forma farmacêutica, com código de barras, esses bidimensional data matrix, que chama, né? Então, seria o ideal para você ter esse tipo de padronização de medicamentos com essa característica, porque todos aqui que trabalhamos em farmácia hospitalar sabemos o quão é difícil nós ficarmos fracionando, reetiquetando, reimprimindo etiquetas com código de barras. A Lígia acho que vai falar para vocês sobre essa parte de fracionamento, né? E o quanto dá de trabalho. Nós temos que ter funcionário exclusivamente para fazer essa parte de fracionamento e com todo o cuidado possível, né? Afinal de contas, essa parte de fracionamento, ela é um dos tendões daqueles da farmácia hospitalar. Então, ainda dentro desses critérios, realizar a seleção de antimicrobianos, né? Claro, junto com a CCH e com o serviço de farmácia hospitalar. A seleção de germicidas também faz parte, né, de uma seleção que nós fazemos, né, junto com a CCH e o serviço de farmácia. Os materiais médicos hospitalares também têm que seguir critérios pré-estabelecidos. Revisão periódica, né, de um guia farmacoterapêutico. Então, nós temos também padronizar medicamentos pelo nome da denominação comum brasileira. Na falta dessa, na denominação comum internacional, né? Dessa relação de medicamentos, dessa lista de seleção de medicamentos, nós temos
que fazer uma revisão periódica deles, né? E saber quais medicamentos você mantém dentro da padronização do hospital ou quais você exclui. Tá? Dentro da estratégia para a execução dessa seleção de medicamentos, como que você faria? Eu acho que uma das estratégias principais seria você formalizar uma comissão de farmácia terapêutica. O apoio da direção é fundamental para que você tenha esse respaldo, né? É importante também que essa comissão ela seja constituída de uma forma legal, né? Por uma portaria, enfim, o diretor clínico nomeia os componentes da comissão que vão estar trabalhando dentro nesse contexto, né? Então, quais seriam as atribuições dessa comissão? Bom, a comissão, ela deve mapear, né, determinar o perfil epidemiológico, né, as doenças mais prevalentes no seu hospital, estabelecer as normas de procedimento para seleção, né, quais são as normas, quais são os critérios. Eu preciso estabelecer que o médico que propõe um novo medicamento, ele traga uma literatura, artigos científicos que evidenciem a eficácia clínica desse medicamento, selecionar medicamentos e produtos de saúde que sejam adequados. Outra função, uma atribuição importante da Comissão de Farmácia Terapêutica é desenvolver um guia farmacoterapêutico, tá? E difundi-lo. Então, na verdade, não adianta você ter um guia e você ter na farmácia, cada um membro da comissão ter, e ele não ser difundido entre todo o corpo clínico. Então, esse guia, ele deve ser sempre atualizado. Hoje, a gente pensa assim, ele deve ser atualizado anualmente ou bianual. É difícil porque você manda para edição, se faz uma revisão, ele demora bastante. Mas hoje, uma grande parte dos hospitais, eles está informatizado. Então, é possível você ter um guia farmacoterapêutico, por exemplo, disponibilizado na intranet do hospital, para que qualquer profissional possa estar acessando esse guia farmacoterapêutico. Então, é interessante que ele esteja disponibilizado também na forma eletrônica, não só, né, como livrinho, como forma física, né? Dentro das atribuições também estabelecer normas de conservação, prescrição, dispensação e administração dos medicamentos, né? Então, avaliar também a qualidade do uso desses medicamentos. Um papel importante, também uma atribuição importante da Comissão de Farmácia Terapêutica é o trabalho de programas educativos, né? Então, principalmente nos hospitais que têm residência médica, né? Residência de enfermagem, residência de farmácia. Hoje nós estamos vendo que isso é uma realidade, né? Tem vários hospitais que trabalham como hospital-escola. Então, muito importante esse papel educativo da comissão, de explicar qual o papel da comissão, como é que funciona o serviço de farmácia, como é que funciona a prescrição médica, os horários, enfim. É nesse momento e nesse manualzinho que você consegue colocar todas as normas, os protocolos que estão estabelecidos no hospital para antibiótico profilaxia, ou, por exemplo, protocolo da dor, protocolos oncológicos, dependendo da especialidade do hospital. Enfim, estabelecer dentro desse guia as informações necessárias, né, para facilitar a prescrição mesmo do médico, né? Então, também, outra função seria regular a utilização restringida de determinados medicamentos. Então, nós temos alguns medicamentos, por exemplo, estão lá definidos no guia, que para serem prescritos precisam de um especialista. Por exemplo, nutrição parenteral. Então, se um paciente cirúrgico precisa de um aporte nutricional para
antes de entrar numa cirurgia, ele está apresentando um quadro de desnutrição, por exemplo, ele vai ter que consultar um especialista, né? Então, provavelmente o médico responsável pela equipe de terapia nutricional vai ser chamado, é um especialista, vai dar o parecer dele, vai receber também uma avaliação da nutricionista, dessa equipe de terapia nutricional, para que veja qual a melhor prescrição para aquele paciente. Estabelecer condições e procedimentos para a utilização de medicamentos não incluídos no guia farmacoterapêutico. Então, como é que nós fazemos para solicitar medicamentos que não estejam incluídos, como a gente já comentou? Revisar protocolos de tratamento e controle dos mesmos, né? Tá? Então, nós temos alguns modelos, né, que a gente pode dizer que utilizados para seleção de medicamentos, tá? Então, temos um modelo tradicional, um outro modelo estruturado mediante um sistema de guia farmacoterapêutico, um outro modelo usado mais para hospitais públicos, né? E um outro mais moderno, utilizado muito na administração. Uma coisa importante desse concurso, desse modelo baseado em concurso público, é que o farmacêutico sempre esteja presente quando da abertura, né, dessas concorrências. Porque hoje é uma modalidade bem frequente de compra, vocês vão ver isso no próximo módulo, é o pregão eletrônico. E a importância do farmacêutico, né, nesse momento, estar presente nesse momento, é para avaliar se todos os quesitos, né, as especificações técnicas feitas estão sendo cumpridas. O modelo hoje que vem da administração é essa teoria de utilidade multi-atributos e esse sistema de avaliação por objetivos, né? Então, a sigla é MAUT, né, teoria de utilidade multi-atributo, você utiliza alguns critérios de avaliação dos fármacos, né? Então, utiliza custo, eficácia clínica, esquema posológico, a incidência e severidade dos efeitos adversos, possibilidades de interações medicamentosas. Então, isso você pode fazer numa planilha. Como a gente comentou o exemplo da cefalotina e da cefazolina, por exemplo, num novo medicamento, você pode utilizar isso. Você coloca numa planilha os dois medicamentos, coloca essas variáveis e você verifica, pontuando, né, dando notas para cada item desse, qual que atende os requisitos do hospital. Então, outra ferramenta utilizada é esse sistema de análise de avaliação por objetivo, que se chama SOJA, seria também a avaliação de estudos clínicos que já existem em cima daquele medicamento. Então, é um novo medicamento. Quantos estudos tem que comprovem a eficácia dele? Indicações aprovadas, né? Então, o tempo de comercialização. Poxa, o medicamento acabou de ser lançado, será que já entra na padronização? Ele realmente tem estudos que mostram? E daí que eu digo, nesse ponto que a gente tem que tomar cuidado, aqueles médicos que chegaram ontem lá do Congresso Internacional, não sei das quantas, que provavelmente a indústria farmacêutica patrocinou, levou a esposa, os filhos, a sogra, né? E daí ele vem com toda a maior vontade para, olha, esse medicamento é ótimo. Daí você fica assim, não, ótimo, doutor. O senhor preenche essa papelada aqui, né? Trazendo artigos científicos que demonstrem realmente as vantagens terapêuticas. Na hora que eles têm que preencher papel, eles já ficam meio assim, né? Então, quais as vantagens que esse medicamento mostra-se em cima do outro, né? Quais são as evidências clínicas de que ele realmente seja melhor? Aspectos farmacêuticos, né? Então, em termos de apresentação, né, a forma farmacêutica é melhor, critérios específicos, né, da classe terapêutica. Então, ter um representante de cada classe terapêutica, guia farmacoterapêutico. Então,
como a gente comentou, o formato ideal é que ele seja de meia folha A4. Por que meia folha A4? Porque é um tamanho que vai caber no bolso do jaleco, né? Porque não adianta o guia farmacoterapêutico para ser guardado na gaveta, tá? Então, é importante que ele tenha um formato que seja fácil de manusear. Mas, falando, não por isso ele não deve ter esse formato, tá? Ter um índice, né? Ter quais são os objetivos do guia farmacoterapêutico, tá? Quais são os componentes desse grupo, né? Da comissão de farmácia terapêutica, desculpa, ele é uma comissão de farmácia terapêutica, ter o organograma da farmácia hospitalar. Por que será que é importante o organograma da farmácia hospitalar? Porque, afinal de contas, é nesse organograma que vai dizer os horários que deve ser prescrito, o sistema de distribuição de medicamentos, os horários que vai subir para cada unidade. Então, no corpo do guia, nós vamos ter a relação dos medicamentos que foram selecionados, o nome genérico, o nome comercial deles, a forma farmacêutica, a concentração dos princípios ativos, as vias de administração, né? Precauções quanto à conservação, indicações, contraindicações, efeitos secundários, grupos terapêuticos, posologia, especificações, se existe alguma requisição especial, né? Mesmo assim, em termos de função renal, função hepática do paciente comprometida, é interessante que tenha tabelas para esse tipo de cálculo, né? As compatibilidades, as estabilidades. Então, tudo isso deve constar do guia farmacoterapêutico. Tá? Informações terapêuticas e farmacológicas, informações farmacêuticas, informações clínicas, né? Adicionais que precisem, como protocolos, tabelas, a sensibilidade de antimicrobianos. Então, é uma coisa bastante importante, só que muitas vezes essa sensibilidade, durante o ano ou 2 anos, ela muda o perfil de sensibilidade e resistência, né, dentro do hospital. E às vezes você não consegue reatualizar a tempo. Então, outra vantagem se ela for eletrônica. Então, os medicamentos, eles normalmente são agrupados por um sistema de classificação do ATC, que é uma classificação anatômico-química terapêutica, né? E ela está baseada numa classificação que foi feita pelo Conselho Nórdico, né, de Medicina, e a Organização Mundial de Saúde, um grupo de experts que desenvolveu essa ATC. Bom, aqui nós temos um modelo de ficha, tá? Esse modelo de ficha, você pode ter uma ficha de inclusão, outra ficha de exclusão, ou, como aqui, foi optado por uma ficha para as duas coisas. Simplesmente você vai botar um X, se você vai querer incluir ou se você for excluir. Uma maneira de você diminuir papel, né? Se nós optamos por não padronizar o medicamento, tá? Porque epidemiologicamente não justifica, porque o custo é alto, porque, enfim, tem vários porquês, nós argumentamos com o médico, nós dizemos que ele pode solicitar o medicamento, quando ele precisar, para prescrever para o paciente, preenchendo esse outro formulário, que é a solicitação de medicamento não padronizado. Então, se nós pensarmos que nós temos critérios de seleção de medicamentos padronizados para inclusão e para exclusão. Para inclusão, né, seria selecionar apenas medicamentos de valor terapêutico comprovado, que sejam eficazes e seguros, né, preferindo o de menor toxicidade e que sejam aprovados pela Anvisa. Tá? Devem ter registro. Evitar multiplicidade de princípios ativos para a mesma indicação. Evitar especialidades que sejam associações medicamentosas, dando preferência a monodrogas, já falamos sobre isso. Adotar a designação genérica, né, do princípio ativo na lista de padronização. Selecionar medicamentos de menor custo de aquisição, armazenamento, dispensação, controle, sempre priorizando a qualidade. Evitar padronização de formas farmacêuticas de liberação prolongada, porque são sempre de um custo maior, né? E nem sempre, né, você... A não ser que você saiba, então, realmente tem vantagens terapêuticas maiores. Do contrário, não se utiliza
essas formas farmacêuticas, porque elas têm um custo muito maior. Padronizar medicamentos e fornecedores que tenham sido avaliados tecnicamente pelo grupo interno de credenciamento. Então, lá na avaliação de fornecedor, procurar sempre, se for comprar, desses que já foram avaliados. Ainda para incluir os medicamentos, padronizar medicamentos em formas farmacêuticas, apresentação e dosagens que considerem uma comodidade de administração melhor, né? Faixa etária, facilidade de cálculo de doses, do fracionamento, como a gente comentou, favorecendo a administração dos mesmos, né? E estimulando a adesão aderência ao tratamento do paciente. Selecionar medicamentos cujo custo de tratamento dia seja inferior, então, resguardar qualidade, né? Para exclusão, eliminar da padronização medicamentos que tiverem comercialização proibida por órgão competente, nacional ou internacional. Então, medicamentos que foram proibidos a utilização, você exclui, né? Substituir medicamentos que têm outros componentes com vantagens terapêuticas e custo ou aquisição melhores. Despadronizar medicamentos que em um período de tempo determinado não apresentem consumo, né? Não justificando a sua padronização. Eliminar da padronização medicamentos que em pesquisa interna de vigilância de reações adversas, ela tem uma incidência muito grande. Então, imagine um medicamento que cause maior dano do que benefício, né, que você tem que manter o paciente internado mais tempo para tratar o dano que aquele medicamento causou por uma reação adversa grave. Se a incidência é muito grande, né, além de você notificar em termos de farmacovigilância, não adianta você manter esse tipo de medicamento padronizado. Um indicador simples: quantas reuniões mensais eu tenho? Ou anuais? Tá? Quantos membros da comissão comparecem, que fazem parte da comissão, comparecem nessas reuniões? É outro indicador, né? Se você consegue monitorar, se o cara não aparece tantas reuniões consecutivas, né, procurar uma outra pessoa que seja comprometida, como a gente já comentou. Outro indicador interessante seria o número de medicamentos ou produtos para a saúde que são não padrões, que são solicitados. Se toda semana tem solicitação do medicamento não padrão, está na hora de padronizar. Porque a compra do não padrão dá trabalho, a gente tem que sair correndo comprar. Então, é importante que nós tenhamos isso. Se a frequência é muito grande da compra do não padrão, a farmácia mesmo pode solicitar para incluí-lo dentro dos padronizados. Ou solicitação de medicamentos incluídos, né? O número de medicamentos excluídos. Então, são outros indicadores. Ou número de medicamentos ou material médicos que não são utilizados por 6 meses, estão lá em estoque, estão parados. É outro indicador que a gente pode estar avaliando para que ele seja, talvez, excluído. E a melhor forma de você mostrar é através de números de indicadores. Tá? Então, aqui tem uma formulinha de como você calcula o indicador do medicamento, para padronização de medicamentos. Por exemplo, uma forma de número de medicamentos não padronizados adquiridos no hospital durante um ano, por exemplo. Né? Você pega 12 meses lá e vê o número de medicamentos não padronizados de solicitações que você teve. Você tem as fichas, é só você contar o número de fichas. É um indicador fácil de você ter, né? Vezes 100 sobre o número total de medicamentos adquiridos. Tá? Então, você tem lá as fichas de solicitação de compra de todos os medicamentos, a solicitação de compra dos medicamentos não padronizados, você tem uma porcentagem ali. Tá? Você já tem um indicador.